Dever e inspiração. E o nosso texto, capítulo 15, de 1 Coríntios, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo vai nos dar um chacoalhão e vai nos ajudar a entender a diferença entre dever e inspiração. Ele começa encorajando a igreja e dizendo assim: eis aqui vos digo um mistério. Mistério era uma verdade ainda não revelada, mas a partir deste momento deixa de ser mistério. Às vezes eu brinco com as pessoas, Eu posso lhe contar um segredo? Pode. Se eu te contar, não é mais segredo. E a mesma coisa é um mistério. Quando Paulo diz, eu vou lhes contar um mistério, é como que se ele estivesse dizendo, eu vou lhes contar um segredo, mas a partir de agora não é mais segredo, a partir de agora não é mais mistério, era mistério lá no Velho Testamento, mas agora não é mais. E que mistério é este? É o mistério do arrebatamento da igreja, é o mistério sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos. Alguém já calculou o tempo que leva um abrir e fechar de olhos? Acho que depende muito do tamanho do olho de cada um, Mas é algo muito rápido, é algo que não dá nem para pensar no assunto. E a Bíblia diz que neste exato momento, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então imagine os mortos sendo ressuscitados e eu e você que estamos vivos sendo transladados ao mesmo tempo com eles para nos encontrarmos com Jesus Cristo nos ares. Porque convém que isto que é corruptível, falando do nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui então a morte será derrotada em nossas vidas de uma vez por todas. E Paulo aproveita então para provocar a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Em outras palavras, nem a morte e nem o sepultamento terão vitória sobre os crentes que serão arrebatados. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Parando aqui, quantos já foram abençoados só com esta passagem? Então, Paulo se utilizou dessas palavras justamente para nos encorajar. Por isso ele conclui no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então ele falou sobre o arrebatamento da igreja, ele falou sobre a vitória sobre a morte, mas para nos encorajar a ficarmos firmes até o último dia. Por que Paulo escreveu a primeira carta à igreja de Corinto? Dentre muitas razões, podemos citar 4. Ele escreveu para lidar com a imoralidade, o pecado de imoralidade que estava ocorrendo dentro ou no meio dos irmãos daquela igreja. Depois, ele escreveu também para ajudar na divisão que estava ocorrendo dentro da igreja. Ele escreveu para lidar com a ignorância sobre os dons pentecostais e, finalmente, para lidar com o desânimo do povo de Deus. Se Paulo fosse escrever uma carta hoje para o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto, qual que seria o conteúdo desta carta? O que será que Paulo trataria a nosso respeito, inspirado pelo Espírito Santo? O que ele falaria aos nossos corações? Por que Paulo encorajou aquela igreja a vencer o pecado que havia no meio dela? Primeiro, por causa da volta iminente de Cristo. Iminente significa que ele pode voltar a qualquer momento, do dia ou da noite.
ele pode voltar agora. Segundo, por causa da derrota da morte. E terceiro, por causa da derrota do inferno. Então, através deste encorajamento, Paulo disse, nós podemos e devemos vencer o pecado. E depois de 2000 anos, você já percebeu que os motivos para que fiquemos firmes continuam os mesmos? Os motivos para que sejamos uma igreja animada, uma igreja dedicada e consagrada a Deus, continuam os mesmos. Quando eu tinha 13 aninhos de idade, ainda uma criança, na época eu não pensava que fosse uma criança, hoje eu sei que eu era uma criança, eu ouvi o meu pastor fazendo a seguinte comparação. Ele disse, num culto de quarta-feira, que Pelé já havia se aposentado, e Pelé, ele foi o melhor jogador de futebol de todos os tempos, o rei do futebol, o melhor, incomparável, Pelé eterno, E ele disse, mas Pelé, apesar de ser tão bom, apesar de ser fenomenal, ele nunca ganhou uma partida de jogo sozinho. Ele sempre precisou da ajuda de 10 outros jogadores. Ele podia até se destacar, mas ele não podia ganhar uma partida sequer jogando sozinho. Ele precisava de ajuda. E então o meu pastor fez a seguinte aplicação. Ele disse, eu posso ser um pastor que estuda a palavra de Deus, que se prepara para pregar e ensinar a palavra de Deus. Eu posso ser um pastor que coloca o meu joelho sobre o chão e estou sempre orando, mas eu também preciso de ajuda, eu também, sozinho, não consigo fazer a obra de Deus. E apesar de 13 aninhos de idade, naquela noite, durante o apelo, eu decidi que iria ajudar o meu pastor. E tanto quanto eu saiba, e há alguns irmãos aqui que são testemunhas, eu cumpri a minha promessa. Eu cresci numa igreja, auxiliando a minha igreja, auxiliando o meu pastor, e me envolvendo o máximo possível para que a obra de Deus fosse realizada. Ah, mas você tem um chamado pastoral? Na época eu não tinha, ou pelo menos eu não sabia que tinha, mas eu queria participar, eu queria ajudar. E é exatamente isso que Paulo estava tentando passar para a igreja de Corinto. Eu sou o apóstolo Paulo, eu tenho um chamado todo especial, mas preciso de muita ajuda. Aquela igreja estava desanimada por várias razões, imoralidade, litígio entre os irmãos, orgulho entre os irmãos e, sem dúvida nenhuma, desânimo entre os irmãos. E o desânimo, assim como o pecado de amargura, é um pecado contagioso, que se espalha rapidamente dentro de uma igreja ou dentro de uma família. Haja vista que você vê uma pessoa bocejando e logo você sente vontade de bocejar também. Alguém com muito sono, você logo sente vontade de dormir também. E dentro da igreja é assim. Nada atrapalha mais a obra de Deus do que o meu desânimo, do que o seu desânimo, porque ele se espalha, ele é contagiante. Há uma lenda antiga que um dia o diabo, à beira da falência, colocou todos os seus instrumentos de trabalho à venda. Mas havia um muito caro, que ele não conseguiu vender, que era justamente o instrumento do desânimo. Isso quer dizer que até hoje ele possui esta ferramenta e todos os dias ele consegue destruir famílias, igrejas, jovens e adultos e até mesmo crianças que perdem completamente o interesse de servir a Deus e de se envolver no reino de Deus. O maior problema das igrejas hoje em dia não é imoralidade. O maior problema das igrejas hoje em dia não está relacionado com as heresias que surgem, mas o desânimo, meu e seu, de cada dia. O nosso desânimo de cada dia. Aqui todos sabem do que eu estou falando, porque todos nós já fomos tocados e às vezes até dominados pelo desânimo. Paulo combate este problema ensinando para nós a diferença entre dever e inspiração e dever. Por quê? Porque muitas vezes nós só queremos agir debaixo de inspiração, só debaixo da nossa boa vontade, e infelizmente nem sempre acordamos com boa vontade.
nem sempre vamos para a cama com boa vontade, nem sempre estamos passando o dia com boa vontade. Então, Paulo ensina a diferença entre dever e inspiração. Primeiro, ele ensina que agimos pela obrigação, e a inspiração vem depois. Infelizmente, a maioria de nós espera pela vontade, pela inspiração, e por isso mesmo, nunca realizamos a obra de Deus. Então, Paulo apresenta 3 razões que devemos seguir ou agir através do dever, ao invés da inspiração. E a primeira delas é a convocação que temos para o trabalho de Deus. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, preste atenção nesta palavra, irmãos. Observe que a obra de Deus é realizada pelos irmãos. É realizada por um grupo de pessoas. Mas irmãos também quer dizer que se trata de pessoas salvas. Amém? Pessoas convertidas, pessoas reunidas em um mesmo lugar, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento e principalmente a mesma crença no Evangelho, na palavra de Deus. Pois a Bíblia mesma diz, andarão 2 juntos se não houver acordo entre si, mas graças a Deus, nós hoje nos encontramos num lugar que nós acreditamos na bendita palavra de Deus. Alguém certa vez me perguntou qual o melhor conselho para quem está começando uma nova igreja. E eu imediatamente respondi que o melhor conselho é achar um grupo de pessoas, um grupo de irmãos para ajudá-lo nesta obra. Porque fazer a obra de Deus já é muito difícil, mas fazê-la sozinho é impossível. Eu repito, fazer a obra de Deus já é muito difícil, mas fazê-la sozinho é impossível. Precisamos de irmãos para evangelizar, precisamos de irmãos para trazer visitantes na igreja, precisamos de irmãos para entregar os seus dízimos, precisamos de irmãos para frequentar os cultos da igreja. E nós não podemos esperar nada disso de nossos parentes, de nossos vizinhos, de nossos amigos, nem mesmo de nossos visitantes. Esta participação, ela é especialmente dedicada aos irmãos. Um pastor que está iniciando o ministério, ele reclamou comigo, ele não estava reclamando no sentido de desanimado, mas ele estava reclamando no sentido de decepcionado. Ele disse, pastor Rômulo, eu jejuo 2 vezes por semana para ver almas sendo salvas e eu não as vejo. Qual será que é o meu problema? E talvez o problema dele seja que ele esteja trabalhando sozinho, jejuando sozinho, visitando sozinho. Talvez o problema dele é que não há um grupo de irmãos para apoiá-lo, para ajudá-lo. Como Arão e Hur, que levantaram as mãos de Moisés, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Israel prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo de Israel perdia. E assim também é dentro da obra de Deus. Paulo está dizendo, portanto, meus amados irmãos, a obra é realizada pelo povo de Deus, a obra não é de um homem, a obra é de um povo. E eu e você fazemos parte deste grupo seleto de irmãos. O problema é que nem todos os irmãos se sentem assim convocados. Quando Pedro e seu irmão André foram chamados por Jesus, a Bíblia fez questão de mencionar que eles, deixando logo as suas redes, o seguiram. Veja, eles deixando logo, imediatamente, rapidamente as suas redes. Eles não ficaram pensando no assunto, ou, como muitos de nós, esperando para sentir vontade. Mas uma vez que foram convocados, deixando logo as suas redes. E a rede que Pedro e André abandonaram para servir a Jesus Cristo, foi a rede do trabalho, foi a rede da profissão. Eles eram pescadores por profissão. Mas nos dias de hoje, poderia ser a rede do lazer, a rede do passeio, a rede do prazer, a rede dos amigos, a rede da indiferença. Ou seja, tudo aquilo que porventura esteja impedindo a nossa maior dedicação e a nossa maior participação, o nosso maior envolvimento na obra de Deus. Porque o que vai abençoar o Templo Batista Maranata
meus amados irmãos, não é o talento de quem toca os instrumentos, não é o talento de quem canta os hinos de louvores a Deus, não é sequer o talento de quem prega, mas o que vai abençoar este ministério é a participação de todos. Certa jovem disse para um amigo de igreja: eu estou com bolhas nos pés, de tanto passear dentro do shopping center. O amigo, sem pensar, respondeu com as seguintes palavras: e por um acaso você já fez bolhas nos pés trabalhando para Jesus Cristo? E naquela hora ela se sentiu muito ofendida, virou as costas e foi embora. Mas aquela pergunta ficou incomodando o coração dela por vários dias, até que finalmente ela reconheceu que não estava se envolvendo, pediu perdão a Deus e decidiu a partir daquele instante se envolver na obra de Deus de verdade. Apesar da convocação, portanto, meus amados irmãos, poucos crentes se acham obrigados a participarem da obra de Deus. Eles geralmente deixam para os pastores ou para os membros mais ativos. Mas a obra de Deus se faz com o dom espiritual de cada um, e não com o dom espiritual de alguns. Vou repetir: a obra de Deus se faz com o dom espiritual de cada um, e não com o dom espiritual de alguns. Uma igreja que está usando apenas alguns dons espirituais não progride, não prospera, não vai para frente. Mas uma igreja que pode contar com o dom espiritual de todas as pessoas, vai para frente, é abençoada, é uma igreja dinâmica. Por muitos anos, lá em Goiânia, nós conseguíamos receber mais de 100, 150 pessoas visitando a nossa igreja pela primeira vez em 3 dias de conferências. Nós chegamos a ver mais de 55 decisões para a salvação durante 3 dias de conferências. Apesar dos milhares e milhares de convites que nós distribuíamos ao redor da cidade, a maioria das pessoas que vinha à igreja pela primeira vez era trazida pelos próprios irmãos da igreja, pelos próprios membros da igreja. E havia quem trazia 20 pessoas, havia quem trazia 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou uma única pessoa. Mas, quando você colocava todos aqueles visitantes juntos, a soma total, sempre ultrapassávamos a casa dos 100. 100 ou mais visitantes. Porque cada um de nós, cada pessoa, se envolveu. Uma família de um bairro distante, por exemplo, me disse: pastor Rômulo, nós poderíamos encher uma van de 22 lugares e trazer visitantes durante as conferências aqui da nossa igreja. O problema é que nós não temos dinheiro para alugar esta van. E eu disse para aquela família: não se preocupe, pode alugar a van para trazer esses visitantes, e eu vou arrumar alguém para pagar o aluguel da van, alguém que talvez, como vocês, não conseguiria trazer 22 visitantes, mas conseguiria pagar pela van, para que vocês possam trazer esses visitantes. E agora, todos os anos, aquela família traz 22 ou mais visitantes, e o empresário da nossa igreja paga pela van. Ele não tem condições de trazer os visitantes, mas ele tem condições de pagar para que alguém os traga. E por causa deste ministério, nós agora iniciamos uma igreja naquele bairro, de onde essas 22 pessoas vieram, e nós vamos, se Deus quiser, abrir a 6ª igreja, o 6º Templo Batista Maranata, no Jardim Cerrado de Goiânia, por causa desta família, que sempre trouxe visitantes durante as conferências. Um dos maiores desafios de Jesus foi convencer os discípulos que todos eles estavam convocados para o trabalho. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, em primeiro lugar, convocação. Todos nós fomos convocados para o trabalho de Deus. Em segundo lugar, constância no trabalho de Deus.
Paulo também disse, sede firmes e constantes. E aí você vai para o dicionário grego descobrir o que essa palavra realmente quer dizer no original, e é a mesma coisa que no português. Permanecer no mesmo rumo, sem se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, sem oscilações, apesar das circunstâncias. Cá entre nós, o mundo mudou, e o mundo tem mudado. Meu pai, com 79 anos de idade, já me disse que nunca viu tanta transformação neste mundo como nos últimos 10 anos. Ele disse que nos últimos 10 anos ele viu mais transformação do que nos outros 69 anos de vida. E eu acredito nisso, porque eu vi essas transformações também. As pessoas mudaram. Aliás, as pessoas mudaram bastante. Mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou e nós temos que entender isso. No entanto, o que eu aprendi quando eu era criança, na igreja, hoje, a maioria dos pastores não pratica mais e não ensina mais. Ao contrário, muitos deles já até mudaram de ideia. Mas Paulo assim definiu o que é firmeza. Paulo assim definiu o que é constância, em Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E como que esse vento de doutrina surge? Eu me lembro quando eu fazia homilética na universidade, e nós tínhamos que preparar esboços e sermões. Eu me lembro que os alunos, eles queriam encontrar novidades, eles queriam interpretar o texto que era dado para eles de uma forma a surpreender o professor. Eles queriam encontrar uma verdade que o próprio professor ainda não havia encontrado. Eu achava aquilo um absurdo, mas eles se sentiam, o rei da cocada, quando eles encontravam alguma coisa que o professor mesmo não tinha percebido ainda, apesar de todo o seu estudo e toda a sua capacitação. E é exatamente isso que tem acontecido nos últimos anos. Pastores, professores, tentando encontrar novas verdades, novos ensinamentos dentro da palavra de Deus e espalhando esses ensinamentos. Mas Paulo acabou de dizer, em Efésios 4,14, em outras palavras, a igreja não é lugar para novas experiências, a igreja não é lugar para novas tentativas, porque ela é a coluna e a firmeza da verdade, e como a verdade nunca muda, a igreja também não pode mudar. A única mudança que a palavra de Deus defende é a minha, é a sua, é a nossa mudança espiritual. Eu e você precisamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e precisamos nos aparentar e nos parecer cada vez mais com o Filho de Deus. Mas já imaginou se Jesus tivesse mudado de ideia a caminho para o Calvário? Hoje não haveria salvação, não haveria igreja, só haveria morte e inferno. Mas Jesus foi constante e ele cumpriu a sua missão. Aliás, na cruz do Calvário, ele fez questão de bradar: está consumado. Eu terminei a obra que Deus me deu a fazer. Já imaginou se Paulo tivesse mudado de ideia durante os seus 30 ou 40 anos de ministério? Você não imagina, mas Paulo demorou tudo isso no ministério. Ele morreu velho. Ele ficou no ministério entre 30 e 40 anos, mas ele nunca mudou. Pode pegar todas as suas cartas, desde a primeira à última. Ele nunca mudou. Por causa disso mesmo, hoje nós temos um Novo Testamento com 27 livros, alinhados e harmoniosos. Eu posso pegar artigos do jornal de apoio de 20 anos atrás e comparar aqueles artigos com os artigos de hoje, e você vai ficar perplexo de ver como que as pessoas mudaram. Eu confesso que eu também já mudei bastante, mas Paulo não.
Ele ficou firme quando foi preso na cidade de Jerusalém. Ele ficou firme quando o navio em que estava sofreu naufrágio. E ele permaneceu firme quando o soldado levantou a espada para decapitá-lo. Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Um casal criou seus filhos na igreja, até que estes se tornaram jovens adultos, e aí cada um escolheu o seu caminho. Isso acontece com os nossos filhos, né? Quando se tornam jovens adultos. O casal foi para o escritório do pastor e disse: agora que nossos filhos são adultos e não querem mais participar da igreja, nós também iremos sair, pois consideramos a nossa missão cumprida. Naquele momento, o casal confessou que realmente estava usando a igreja para apenas criar os seus filhos e nada mais. A igreja estava sendo usada pelo casal. Mas se nessa noite você também estiver usando a igreja para qualquer propósito que não seja bíblico, e o propósito bíblico não é usar a igreja, mas servir a Deus através da igreja, mais cedo ou mais tarde você também irá abandoná-la. Certa vez meu pastor me disse que conforme os anos vão se passando e nós vamos ficando mais velhos, nós pastores, nós temos duas tendências. A primeira, a de ficarmos mais rígidos, mais implacáveis, mais chatos, ou ficarmos mais moles, mais flexíveis, como pastores. Depois daquele dia, depois daquela conversa, eu decidi que eu quero ficar mais rígido e mais implacável para com as doutrinas, porque eu já sei que as doutrinas da palavra de Deus não mudam. Mas eu quero ficar mais mole, mais flexível para com as pessoas com quem eu lido. Hoje em dia, o maior problema da igreja é que alguns estão agindo pelas emoções e quando se sentem inspirados. E é por esta razão que só frequentamos os cultos quando dá vontade, só dizimamos quando dá vontade, só evangelizamos quando dá vontade, só convidamos pessoas quando dá vontade. Mas Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, portanto é uma convocação, sede firmes é uma constância, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós temos convocação, constância e, em último lugar, compensação. Compensação no trabalho de Deus. Você não pensaria que Deus nos pediria tanto sem nos dar muito mais em troca, né? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hoje eu enviei uma mensagem de gratidão a uma das irmãs que muito fez por nós nesta manhã, e ela disse: pastor, foi para Deus. Graças a Deus por isso. Foi para Deus. Então não é em vão. E não é em vão, irmãos, é uma promessa que será cumprida tanto aqui na terra como no céu. Quando o pastor Sidney e a família dele chegam mais cedo aqui na igreja para limpá-la e abrir as portas para os cultos, eles podem ter certeza de uma coisa: Deus está anotando. Amém, irmãos? Quando o irmão Marquinhos e a Andréia saem mais cedo para buscar famílias através da Kombi da igreja, para trazê-las à igreja, eles podem ter certeza que não é em vão, porque Deus está anotando. Durante 5 anos, Marquinhos, eu dirigi a Kombi de nossa igreja. Eu fazia 2, 3 viagens, muitas vezes aos domingos. Eu era o primeiro a sair e o último sempre a chegar. Depois de 6 anos que eu já havia deixado este ministério, passado para outra pessoa, eu estava na porta da casa de meus pais, quando eu avistei um grupo de jovens, lindos, limpinhos, bem vestidos, com Bíblias nas mãos, se aproximando de mim.
E um dos jovens me perguntou: Rômulo, você não se lembra de nós? E eu disse: não. Quem são vocês? Fiquei surpreso que conhecessem o meu nome. E ele disse: nós somos aquelas crianças que você costumava levar para a igreja. Eu quero que você saiba que nós estamos firmes, nós estamos na igreja e nunca nos afastamos de Deus. Que recompensa, né? Viver para ver e ouvir este testemunho. Mas apesar de tudo isso, sabe, eu me considero um servo inútil. Eu me considero um servo inútil, pois Lucas 17:10 diz: assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então veja que mesmo aos olhos de Deus, quando nós fazemos o que devíamos fazer, mas só o que devíamos fazer, ainda assim aos olhos de Deus nós somos servos inúteis. Eu não tenho realmente nenhum direito de me gloriar de nada que porventura Deus esteja fazendo através da minha vida, porque eu estou fazendo apenas o que me é mandado, minha obrigação. Agora, se eu sou inútil, fazendo pelo menos o que me é mandado, o que eu seria então se não fizesse nada? Acho que eu não seria nem salvo, porque a palavra de Deus garante que o salvo produz frutos. Dever e inspiração é uma questão muito séria. 99% das vezes eu estou agindo pelo dever. Na maioria das vezes, eu inicio a obra de Deus porque é minha obrigação e a inspiração só vem depois. É como fazer exercícios físicos, né? Os primeiros 10 minutos são terríveis, mas depois o seu corpo acaba se acostumando e pedindo por mais. Nunca nos esqueçamos dos primeiros discípulos que lançaram as suas redes ao mar, sem vontade, sem fé, sem acreditar, sem inspiração, mas apenas por obediência. Porém, voltaram com as suas redes arrebentando de tantos peixes. E a Bíblia ensina que há recompensas para o ganhador de almas, para o crente humilde e para o crente fiel. Só não há recompensas para aquele que desobedece. Terminando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Portanto, é uma conclusão. Portanto, que Cristo pode voltar a qualquer momento, do dia ou da noite. Portanto, que a morte foi derrotada na morte de Cristo. E, portanto, que o inferno foi derrotado, sejamos firmes e constantes. A igreja, a Bíblia e a oração, com certeza vão produzir inspiração em nossas almas. Mas o diabo, o mundo e a nossa própria carne irão provar sempre a nossa responsabilidade. Nesta noite, nós estamos, sem dúvida nenhuma, já nas vésperas de adentrarmos a nossa nova sede. Eu acredito que vai ser este ano, mas nós precisamos determinar se nós vamos aceitar esse desafio e vamos realmente participar desta obra. Portanto, meus amados irmãos, eu não poderia pedir isso de outros, eu só poderia pedir isso dos irmãos.